Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vascão aí se prepara para o jogo de domingo. Tá chegando a hora aí do Vasco enfrentar o Grêmio. Vai ter mudanças no time e também mudança tática, hein, cara? Vamos falar bastante aí das mudanças que o Jorginho pode fazer no time titular do Vasco. Vem a volta de um jogador ao time do Vasco, deverá ficar à disposição do técnico Jorginho. Vamos falar também da situação do atacante Paulinho do Bayer Leverkusen. A 777 Partners segue interessada na contratação do jogador. Será que vai ter negócio? Será que o Paulinho vai voltar pro Vasco? Vamos explicar melhor como que está a situação do jogador. Fique até o final para você não perder nada. O vídeo tá imperdível, mas antes já sabe, né? Deixa o likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo, receber todas as novidades do nosso Vascão e sempre ficar muito informado com as notícias do Vasco, cara. Se inscreve aí se você é novo por aqui, meu amigo, é vascaíno, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ajuda a gente a chegar aí a 180 mil inscritos, compartilha também com seus amigos se você já curte aqui o nosso conteúdo, gosta do nosso canal já de muitos anos, né? Tem muita gente que me assiste desde quando eu tinha 2, 3 mil inscritos, valeu essa galera aí que continua fiel aqui ao nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco se prepara para enfrentar o Grêmio aí no próximo domingo às 4 horas da tarde. Esse jogo aí promete ser um dos grandes jogos aí da história da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco precisando muito vencer essa partida. Só a vitória interessa pro Vasco. O empatezinho pode ser que seja interessante aí das circunstâncias do jogo, mas a vitória é o que interessa pro Vasco devido aos péssimos resultados que a gente vem conquistando nos últimos jogos, cara. O Vasco jogou muito mal as últimas rodadas aí na Série B e sequer conseguiu competir pelo menos, né? A gente espera que contra o Grêmio, o Jorginho tenha aí mudado o astral desse time do Vasco, corrigido erros gravíssimos, principalmente na defesa do Vasco, e que o Vasco consiga, pelo menos, fazer 1 a 0 aí e conseguir esses 3 pontos que são de suma importância para o Vasco voltar à elite do futebol. Atualmente o Vasco está na 4ª colocação aí com 45 pontos. Vale ressaltar que ontem tivemos aí o 0 a 0 do Bahia, cara. O Bahia empatou na rodada e chegou a 51 pontos, abrindo 6 pontos de distância para o Vasco. O Cruzeiro também entrou em campo ontem e venceu por 1 a 0 e chegou aí a 62 pontos, praticamente carimbando seu acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória do Vasco contra o Grêmio, ele ultrapassará o Clube Gaúcho e chegará à 3ª colocação com 48 pontos. Vale ressaltar que o Londrina ainda joga na rodada, vai enfrentar amanhã a Chapecoense em casa, velho. Tem que secar bastante esse adversário, já que o Vasco deu sorte que o Sport perdeu na rodada para Ponte Preta, não conseguiu progredir e chegar mais perto do Vasco, né? Se o Sport tivesse vencido a Ponte Preta, hoje a distância do Vasco para o 5º colocado seria de apenas 2 pontos. O Jorginho sabe que o Vasco precisa corrigir esses erros e vem trabalhando forte todos esses treinamentos do Vasco aí desde a sua chegada e promete ter mudança tática no time do Vasco. Na sua entrevista coletiva de apresentação, ele confirmou que gosta de jogar no esquema que o Vasco vem jogando, né? No 4-2-3-1 e também gosta de jogar aí no esquema 4-4-2. Muito possivelmente ele deverá retornar esse esquema, né? O Vasco jogando ali em espécie de losango, como ele falou, mencionou mesmo na coletiva. Eu acredito que o Vasco deverá jogar no 4-4-2 com o Jorginho. A escalação é um mistério total, porque a gente não sabe quais são as surpresas que o Jorginho vai preparar pra gente pra essa partida. Somente minutos antes da partida iniciar que a gente vai saber como que vai jogar o Vasco, né, que vai sair a escalação oficial, mas eu acredito que o Jorginho deverá entrar em campo com 4-4-2, um esquema aí um pouco mais defensivo, né, protegendo também a defesa do Vasco. Acho que ele vai blindar bastante isso, vai tentar utilizar o Alex Teixeira e o Nenê da melhor maneira possível para eles não ficarem tão desgastados nos jogos e não terem obrigação de voltar tanto para marcar, né. Como ele mencionou na coletiva, há sim a possibilidade dos dois continuarem jogando juntos, por que não, né? Ele disse que os dois podem sim muito bem jogar juntos, só que tem que ter peças de recomposição. Eu acredito que o Marlon Gomes vai fazer muito bem esse trabalho. Eu acredito que ele deverá ser um desses jogadores que vai atacar e ao mesmo tempo vai ser obrigado a defender, até porque ele tem essas características, é um jogador muito rápido, tem a juventude a seu favor, com certeza tem muita qualidade, né? Vamos torcer bastante para que o Jorginho consiga fazer esse time do Vasco jogar bem e conseguir esses 3 pontos contra o Grêmio. Caso o Vasco consiga um empate, vai ter a obrigação de vencer o Náutico aí em São Januário. Já é obrigação, vai ter uma obrigação dobrada para vencer o Náutico, porque um tropeço em São Januário a essa altura do campeonato pode custar muito caro o acesso do Vasco. O Vasco vai ter adversários diretos ainda pela frente. Deixa aí nos comentários o que você acha aí desse jogo contra o Grêmio.
quem você escalaria aí como titular do Vasco, se você mudaria o esquema tático do Vasco, se você jogaria no 4-4-2. Bom, e para esse jogo também aí contra o Grêmio, devemos ter aí o retorno do atacante Raniel. O jogador já está treinando e ficará à disposição do técnico Jorginho. Ele que ficou de fora, se eu não me engano, por 3 rodadas aí. Se eu tiver errado, me corrigem nos comentários, mas eu acredito que ficou fora 3 jogos aí do Vasco. Muito possivelmente ele não deverá ser titular no jogo, porque está voltando aí de lesão. Vale ressaltar que o Aguinaldo está servindo a seleção brasileira sub-20 e muito possivelmente não deverá ser titular nesse jogo. O Vasco vai tentar uma liberação talvez para ele ir correndo para essa partida. Eu acredito que ele não deverá ser titular. Caso ele tenha condição de jogo, deverá ficar aí no banco de reservas. Na minha opinião, pode ser que o Vasco jogue com o Fábio Gomes lá na frente, hein? Ou talvez um esquema sem um centroavante, esquema aí que favoreça mais o Alex Teixeira e também o Nenê. Como eu disse, somente minutos antes da partida para a gente ter uma certeza de como que será a escalação do Vasco. Bom, pessoal, agora vamos falar da grande novela aí envolvendo o atacante Paulinho, né? Eu sei que você tá de saco cheio de ouvir do Paulinho no Vasco, cara, só que a 777 Partes segue interessada na contratação do jogador, de acordo com as informações do jornalista Lucas Pedrosa. Também surgem informações do Corinthians. O Corinthians tem um desejo de contratar o jogador. Nessa temporada, as propostas do Palmeiras e do Atlético Mineiro teriam agradado o jogador, só que o Bayer Leverkusen não liberou o atleta e ele seguiu lá na Alemanha. Para ressaltar que o Paulinho é pouquíssimo utilizado no clube alemão. Ele também não vem buscando seu espaço, né? Parece que tá lá somente esperando o fim de contrato chegar para deixar o Bayer e fechar com outro clube, né? Vários clubes tentam aí a contratação do Paulinho. É um jogador que é muito visado, além de times aqui do Brasil, também times da Europa e também dos Estados Unidos demonstraram interesse no jogador. O jogador já deixou bem claro o desejo de retornar ao Vasco, mas em caso de proposta, né? Até agora o Vasco não fez uma proposta oficial para contratar ele e com certeza vai aguardar aí o término de contrato do atleta com o Bayer Leverkusen no meio de 2023 para tentar alguma negociação com o jogador. Caso o Bayer Leverkusen aceite liberar ele já na janela de janeiro, pode ser que o Vasco contrate ele aí e ele seja reforço para o início da temporada e ficará no Vasco, quem sabe, por muitos anos. Seria uma baita contratação, até porque quando você olha o elenco do Vasco hoje, não dá, cara. Por mais que o Jorginho, na sua coletiva, tenha rasgado elogios aí ao Gabriel Peck, ao Figueiredo e também a outros jogadores, mas esses dois jogadores, principalmente o Peck e o Figueiredo, não são jogadores de nível de Série A do Campeonato Brasileiro. Com todo respeito, cara, eu sei que tem muita gente que pode gostar do Peck, mas na minha opinião, eles são fraquíssimos para a Série A do Campeonato Brasileiro. Chega de dar oportunidade para jogador que você sabe que não vai sair nada. O Peck já tá no profissional há muitos anos, só corre, mais nada, velho. Pode ser um jogador esforçado, mas eu acho que ele tem que pegar mais uma experiência, o Vasco emprestar ele ou até mesmo vender ele, cara. Na minha opinião, ele não é jogador para a primeira divisão no Vasco. O Figueiredo, caiu demais o futebol do Figueiredo, desapareceu o futebol do Figueiredo. Na minha opinião, também seria interessante o Vasco fazer empréstimo desses dois jogadores para a próxima temporada. Porque se não contratar atacantes de lado para o ano que vem, ficar confiando que Peck e Figueiredo vai resolver a situação pro Vasco, vai cair novamente para a Série B, não vai conseguir aí ter um ataque produtivo, até porque na Série B os caras não estão jogando nada. Imagina a Série A. Tem sim que contratar jogadores e na minha opinião o Paulinho seria um baita reforço sim para ajudar o Vasco, mesmo ele não fazendo grandes temporadas na Europa, mas aqui no Brasil a história é diferente. Comparado, por exemplo, com o campeonato alemão, não tem nem comparação, né, velho? O campeonato brasileiro é muito mais inferior, muito inferior ao campeonato alemão. Com certeza absoluta que esses times aí do Brasil aí, esses times top, Palmeiras, Flamengo, se joga contra um time mediano lá na Alemanha, contra o Frankfurt, por exemplo, esses times aqui do Brasil vão perder de lavada. Deixa aí nos comentários se te agrada aí a contratação, a volta do Paulinho. Jogador de 22 anos, como eu disse, tem contrato aí até o dia 30 de junho de 2023 com o Bayer Leverkusen. Inclusive, caso o Bayer não libere ele já no início da temporada, por exemplo, para liberar de graça para o Vasco contratar ele, ele pode assinar já um pré-contrato. O Vasco pode oferecer um contrato para ele, por exemplo, em janeiro, e ele só vir jogar no Vasco a partir de junho. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você não perder nada e comenta aí embaixo o que você espera pro jogo de domingo contra o Grêmio, se você acredita numa boa vitória do Vasco e também se você contrataria aí o Paulinho. É isso aí, pessoal. Sextou, tamo junto, ótimo final de semana e é nóis.